Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o programa Mídia Certa, hoje recebendo o Leonardo Martelli, publicitário e da agência Filomena Propaganda de São Carlos. Léo, muito obrigado pela tua vinda aqui de São Carlos para cá, muito embora você more em Araraquara, como você já disse, mas muito obrigado para a gente falar um pouquinho de marketing digital, né? Que é o que você o teu dia a dia, né? Muito obrigado por você ter atendido o meu convite aqui. É um prazer estar aqui, Virgílio, e contribuindo, né, para a propaganda, para a comunicação, que é muito importante, né, no mercado que a gente está. Verdade, bastante dinâmico, né? Muito dinâmico. Nós estamos numa região privilegiada, né? É verdade. Araraquara, São Carlos, é um polo que está geograficamente estratégico. É o centro do estado de São Paulo e só tende a crescer, né? Então a comunicação acaba sendo muito importante para essas cidades. Eu queria, assim, Léo, até começar esse bate-papo aqui, como sempre a gente começa, falando um pouquinho aí, você era araraquarense, fez publicidade e propaganda na Uniara, foi isso? Eu sou da segunda turma. Segunda turma? Isso, 1999. 99. E nós se formamos em 2002. Tá, então quer dizer, você terminou, você fez a faculdade, terminou, isso. E você andou trabalhando, você trabalhou aqui também em algumas agências? Trabalhei. Antes de ir para a Filomena? Isso, desde o primeiro ano da faculdade eu tive o privilégio de entrar em agência, né, de começar a trabalhar com propaganda. Desde o primeiro ano? Desde o primeiro ano. Isso é muito legal, cara. Eu trabalhei com o Daniel do Carmo e com o Humberto, na época da faculdade. Pérez. Isso. Grande Humberto Pérez. E aprendi muito, né, principalmente a parte de edição, tratamento de imagem com o Daniel. Que ele diagramava revistas de São Paulo. Aí eu aprendi bastante com ele. Você falou uma coisa que eu achei assim, muito bacana, a gente sempre bate nisso. Mas até agora, de todos os estudantes que passaram por aqui, nenhum deles me disse que começou a estagiar ou trabalhar numa agência, que eu me lembro pelo menos. Posso estar cometendo um pecado, mas se passou, passou um, no máximo. Desde o primeiro ano começar já a buscar o trabalho numa agência para buscar também experiência na prática. Isso. E não só no banco acadêmico, né? Como é que foi essa tua experiência que você já entrou na faculdade e já partiu para a prática? Foi muito importante, né? Porque na faculdade a gente está aprendendo a teoria, que é muito importante, é a base. Sim. Mas você já vai entendendo, estando no mercado de trabalho, já vai entendendo, né, como funciona. Está na prática, participa de uma edição de um vídeo, vai ver uma impressão em gráfica, sem dúvida, vai acompanhando os trabalhos. Coisa que nem na minha área específica, que eu sempre gostei do design. Eu entrei para fazer publicidade porque eu sempre gostei do design. Então era o curso... design gráfico. Design gráfico, isso. Então era o curso que eu podia depois passar para a área de design, né? Então eu fiz o curso de publicidade, mas paralelo, eu estava trabalhando e estudando por conta, porque essa parte de design é pouco explorada na grade da faculdade. Então eu sempre pedia orientação a alguns professores sobre livros, sobre leitura e pesquisava paralelo, né, a faculdade. E isso fez com que durante o curso, nos trabalhos, a gente tivesse um destaque, né, nessa parte de layout. E assim, você... ficou lá na HP, trabalhou um tempo, depois você terminou a faculdade, você passou para mais alguma agência ou ficou só com o... eu trabalhei uma época com o Humberto, uma época com o Daniel, mas era um meio período só. Tá. Porque eu também tinha bolsa e trabalhava na Publiara, outro meio período. Aí à noite ia para aula, né? Quando eu acabei a faculdade, eu fui para São Paulo fazer pós-graduação, em design gráfico faculdade do Senac. Mas aí eu não trabalhava mais, né? Eu fazia algum freela ou outro, mas eu não gostava muito de fazer porque eu não queria, assim, não conseguia trabalhar com o mesmo preço de agência, então eu achava antiético muitas vezes tirar desconfortável. Tirar trabalho de agência, né? Então eu me dediquei aos estudos mesmo. Essa tua pós lá em São Paulo, Senac? Foram 2 anos. 2 anos? Eu tive o privilégio de ter aula com um dos maiores designers gráficos do Brasil, que é o Vicente Gil. Ele me orientou, inclusive. Senac, né? Uma beleza, né? É muito bom. Não tinha o curso aqui?
Não. No Senac aqui? Não, porque lá é faculdade Senac. Ah, né? É verdade. Eu posso selecionar em faculdade, por causa da minha pós. Eu posso dar aula de design gráfico. Ah, tá. Você nunca pensou em ir para o lado acadêmico, da aula? Não. Não? Não, nunca pensei. Tá. Se um dia tiver o convite, for específico mesmo de design, com certeza eu vou pensar com muito carinho. Claro, com certeza. Com certeza. Olha, me diga uma coisa. Aí você terminou e voltou, foi para onde? Fui para São Carlos. Aí você já foi direto para São Carlos? Isso, aí eu fui contratado. Aí você já foi direto para a Filomena? Não, eu trabalhei na Tema Propaganda durante 7 anos. Lá, quase 8 anos. Ah, com a Judite. Com a Judite. Era Tema Propaganda. Hoje é Atimo, né? Isso. Ah, que bacana. E aí você ficou 8 anos lá com ela? Quase 8 anos eu fiquei lá. Tá. Aí eu acho que assim... Indo e voltando todo dia para lá com ela? Todo dia. Que bacana. Por muito tempo sozinho e depois algum tempo com o pessoal dividindo, né? Carona, cada dia vai num carro. Tá. Mas muito tempo sozinho. Acho que uns 3 anos eu viajei sozinho para lá. Tem lá na Atimo, que era na Tema, e na Atimo, tem um rapaz que eu estive lá há pouco tempo, mas que é daqui de Araraquara também. Eu não me lembro o nome agora, magrinho, baixinho. Está lá na Tema. Tonico. Como? Tonico. Tonico. O Tonico. Eu não cheguei a trabalhar aqui na WL, hoje está lá com Isso, eles. Eu não cheguei a trabalhar com ele, mas você eu lembro... não chegou a trabalhar com ele? Não, com ele não. Ah, tá. Mas eu lembro que o pessoal falava bastante dele. Ele ficou em São Paulo muito tempo, né? Isso, ele foi para São Paulo. Hoje está lá com a Judite novamente. Isso. Né? E, Léo, e aí, terminado essa pós, você voltou para São Carlos e foi trabalhar com a Ju, ficou esses 8 anos lá com ela? Isso, fiquei lá todo esse tempo. Aí eu acho que tudo é gradativo na gente, né? Daí chegou uma hora que resolvi abrir a agência. Tá. Tenho mais 2 sócios. Você, a Priscila e o Tomi. Né? Aí nós começamos a pôr a nossa cara no mercado, né? E que bacana. E isso faz quanto tempo já? Em julho vai completar 2 anos. 2 anos 2 já? anos. Que bacana. De onde veio o nome? Eu já sei, mas eu quero que você fale. Todo mundo acha que é a avó da Priscila. É a mãe da Priscila. Mãe da Priscila. Foi até engraçado o dia que eu apresentei o nome. Isso. A gente estava pesquisando, né? Cada um pegou para pesquisar o nome da agência e eu comecei a pesquisar mitologia. Aí eu vi que tinha um personagem muito interessante que era ligado à comunicação, que era Filomena. Ela tem uma história meio dramática, que ela foi raptada, foi violentada pelo cunhado, que era um deus. Aí ela foi aprisionada e cortaram a língua dela para ela nunca poder contar a história. Olha só. Do que aconteceu com ela. Só que aí que entra o legal da comunicação é a criatividade, né? Ela teceu um tapete contando toda a história dela, o que tinha acontecido com ela. Porque ela muda, não podia falar. Isso. Transportou isso para um artesanato. Para o artesanato. E inclusive onde ela estava. Daí ela conseguiu passar esse tapete para um viajante, que foi entregue para a família e conseguiram salvar ela. Olha que beleza, Muito legal. Olha que bacana. Que olha uma forma que tem tudo a ver, é uma forma de comunicação muito interessante, né, cara? E a comunicação não tem limites, né? Não tem limite. Pode ser uma coisa muito simples, aí muitas vezes vista como banal, mas outros meios, como mídia digital, então é muito rico, né? Essa área da comunicação, ela é muito rica. É assim, uma capilaridade, uma coisa tão grande, né? Que hoje a gente está falando em mídia digital com uma facilidade tão grande, né? E que também a gente não sabe aonde vai parar isso, né? A hora que você fala em rede social, né? Com os Facebook da vida, os Twitter e tal, são formas de comunicação, de comunicação tão antiga como essa que você contou da Filomena, para o que a gente tem hoje, né? E a gente realmente não tem uma dimensão da onde isso vai parar, quer dizer, se é que vai parar um dia, né? É difícil, não para, né? Não tem como. Inclusive, outro dia eu estava caminhando, a gente fica sempre pensando, né, no serviço, nos meios, e eu fiz uma analogia, até grosseira, mas com rede social, está dizendo Facebook. Tem um fenômeno grande, né, que o Facebook, que a pessoa está usando muito para se valorizar.
Muito. É lá, foto, pessoa falando das suas qualidades, seus treinos, muitas vezes até coisa banal. É verdade. Acordei, né? Mas informações assim. Um bom dia. Mas olha como que são as coisas. A pessoa se vende, usa muito a sua imagem, explora muito a sua imagem, mas infelizmente nós temos um problema no mercado comercial, que são as empresas elas têm ainda uma certa restrição em anunciar. Então eu acho que isso... Em anunciar o quê? Na rede social, na mídia social? Na mídia, em usar publicidade para vender a sua imagem. Por que você acha que existe essa dificuldade? Muitas vezes ainda o cliente acha que publicidade é gasto, né? Mas olha, veja só, isso é uma coisa muito interessante também que você está dizendo, pelo seguinte, é até contraditório um pouco a respeito dessa posição adotada pelos clientes, né? Que alguns não acreditam que possa dar resultado, mas outros não ligam se dá resultado não, o que vale para ele é o custo. Né? Quanto custa? E a mídia social hoje, para você anunciar, ainda é muito barato. Até porque ninguém ainda descobriu uma forma de se ganhar dinheiro com isso. Né? Seja em portal, seja em Face, quer dizer... né? E os clientes hoje, muitos dos anunciantes acham, alguns falam, não, isso não dá resultado, mas outros acham que é uma forma de anunciar barata e que possa vir a dar resultado. Sim. O Facebook e o Google, eles faturam muito, né, com publicidade, e o retorno é muito rápido, né, o viral, o curtir e compartilhar, o marcar um amigo. Então, essa disseminação é muito rápida nas redes sociais. E o próprio YouTube também facilita muito. Hoje tem assim uma infinidade, Twitter, quer dizer, você fica tweetando, você entra numa rede dessa, é uma coisa maluca, porque tudo é em tempo real hoje, né? Eu acho super válido. Por exemplo, tem gente que, o Tommy, por exemplo, é especialista em Google, em Facebook. Tá. Ele é em mídia social. Ele é em mídia social. Isso, ele é certificado do Google, em links patrocinados. E funciona. A gente consegue fazer campanhas sensacionais. A um custo baixo, um alcance muito grande. Mas eu ainda sou de uma época um pouco mais nostálgica. Eu acho que tudo tem que ser usado da maneira correta, né? Irracional. O Facebook é relacionamento. Nós temos sempre que saber trabalhar com Mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, até para entrar um pouco na tua seara aí. Isso. Né? Que eu acho que é o que a gente pode falar bastante sobre isso. Vamos voltar já com o Léo, da Filomena Propaganda, de São Carlos, para falar mais sobre publicidade e propaganda aqui no Mídia Certa. A gente volta já. Não importa se sua mãe é sofisticada, casual, clássica, romântica ou descolada. Na loja Darko você encontra bolsas, malas para viagens e carteiras que acompanham as tendências e o seu jeito de ser. Neste Dia das Mães, demonstre tudo o que você sente com presentes da Darko. Lojas 82 e 83, no Shopping Jaraguá. Chegou em Araraquara a TAM Viagens. Troque pontos do seu cartão por passagens aéreas e pacotes de viagens. Ligue 3357-4606. 3357-4606 e saiba mais. Ok, pessoal, estamos de volta com a Mídia Certa. Hoje com o publicitário Leonardo Martelli, da Filomena Propaganda de São Carlos. Léo, vamos voltar agora aqui num papo mais direto com a tua atuação, vamos dizer, a tua atuação do dia a dia na agência. Né? Você que fez a pós-graduação em design gráfico
Eu queria até entrar um pouco nesse assunto um pouco mais profundamente, para que você possa me dizer quais são as exigências hoje que o mercado faz com relação a essa tua atividade de design gráfico, né? Como é que é hoje o mercado pede isso? Porque quando você vê publicidade, normalmente é um VT para TV, é um spot para rádio, é um box para impresso. Aonde entra o design gráfico nessa sopa de letrinhas toda aí? O design gráfico, ele tem a sua parte mais importante no desenvolvimento do logotipo da empresa, né? Porque o logotipo da empresa, ele vai ser toda a representação da empresa sintetizado em um símbolo ou ou no seu logo mesmo, na sua palavra, no seu nome. É a valorização do brand. Isso. Okay. Então, um logotipo tem que ser muito bem desenvolvido por causa que ele vai mostrar a imagem da empresa. A gente tem os exemplos aí das marcas que hoje valem mais do que todo o seu patrimônio, né? Isso é verdade. A Apple, a Coca-Cola. Isso é verdade. E, aliás, é uma coisa que realmente é a mais pura verdade. Né? A valorização da marca, né? Ela vale muito mais do que o seu patrimônio né? Físico. Sim, com certeza. Porque toda a imagem da empresa está sintetizada ali, né? Então, um logotipo bem desenvolvido, depois vem a identidade corporativa da empresa. E o que vem depois? A identidade corporativa. A identidade corporativa da empresa, né? Que é muito importante, né? E tudo isso é ciência. Cor, tipografia, formatos, tudo é ciência. Mas você, para desenvolver uma logo, marca, né? Você tem que ter informações, né? Sim. Você tem que entender, eu estou falando aqui como um mero desconhecedor profundo a respeito de design gráfico. Você tem, eu acho, você tem que entrar a fundo Sim. no cliente para entender um pouco do negócio dele, para poder transpor aquilo tudo que ele tem lá para uma logomarca que condiza com o que ele faz, não é isso? Sim. A gente sempre costuma tirar um briefing específico, né, para desenvolver um logotipo e também seria totalmente necessário que a empresa já tivesse estipulado sua missão, visão e valores. Né? Isso é importante. Porque é muito importante que a gente tá tudo, né? Conseguir transformar isso num símbolo ou num logotipo all type. Porque é através dessas informações que você consegue sacar qual é o espírito ou a missão, valores da empresa, para poder transpor isso para a logomarca. Né? Porque muita gente, a grande maioria das pessoas, evidentemente, e era muito natural isso, né? A hora que você vê uma logomarca e você procura entender um pouco daquilo, né? Você vê uma logomarca numa fachada ou num papel carta, num envelope, e muitas vezes a logomarca ela não expressa a filosofia da empresa. Isso não acontece? Sim, isso infelizmente é uma realidade, né, na nossa região. Porque muitas vezes a pessoa acaba não querendo investir no seu logotipo e acaba fazendo alguma coisa que não condiz com a imagem da empresa. Por exemplo, o correto é que um símbolo tenha um significado, né? Mas é um símbolo. Isso, é um símbolo, mas vai chegar uma hora, se você vai trabalhando o branding de maneira correta, que como a Nike é um exemplo típico que a gente fala. Você vê o símbolo da Nike, você sabe o que é, não precisa estar lá escrito. A tipografia escrita Exatamente. Nike. Não precisa estar escrito. Então, o símbolo já fala pela marca. Então, isso é um case de sucesso, né? É verdade. Qual que é a diferença, e tem muita gente que confunde também, qual que é a diferença que existe entre logotipo e logomarca? Você não vai achar ruim se eu te corrigir? De jeito nenhum, por favor. Logomarca é uma expressão errada. Ela só é falada no Brasil, logomarca. Não existe. Não existe. É logotipo ou marca. E logo? Logo é uma abreviação. É uma abreviação. De logotipo.
porque logomarca ficou uma coisa tão aportuguesada, né? Seria marca-marca. Marca-marca. E logotipo, o logo e o tipo. O logo como símbolo e o tipo como tipografia. Ah, tá. O tipo vem da fonte, Isso, da cor. Da tipografia. Da tipografia. Isso, exato, que são das letras, do escrito. Mas a gente realmente... é muito usado, não? É muito usado. Inclusive por publicitários aí de renome. E manda sua logomarca. Né? Manda sua logomarca. Essa logomarca aqui, olha que legal. Isso. E não é, né? Na verdade é logotipo. Logotipo ou marca. Ou marca. Ou marca. Ponto. Também não está errado. Olha só que bacana. Tem muita gente aqui que vai me dizer aí, pô, isso aí eu também não sabia. E francamente, cara. Eu sou franco. Tanto que você me corrigiu, francamente, para mim, logomarca, logotipo... Tem uma definição de uma designer, acho que é Ambiel, o sobrenome dela, não me lembro, eu tenho o livro dela, que ela trabalha em cima desse assunto. Que logotipo, fala logomarca. Logotipo, logomarca. Ou você fala marca, ou você fala logotipo. Isso. Logomarca, jamais. Não, tá errado. Está errado. Ai, que bacana. Ô, Léo, fala uma coisa, assim, como é que a demanda hoje, você tem sentido uma boa demanda? É claro que o mercado precisa, isso que você falou, precisa ser profissionalizado cada vez mais, a gente está num mercado estrategicamente privilegiado, né? Aqui em Araraquara, em São Carlos, Matão. Hoje as empresas se preocupam realmente em ter uma logomarca que condiz com o negócio dela? Ela quer fazer uma campanha, chega lá e fala, eu quero fazer uma campanha, cria aí uma logomarca, um logotipo para mim, uma logo ou uma marca. Então, tem sim. Tem um pessoal novo, tem um pessoal muito empreendedor, abrindo o seu negócio. Esse cara está pensando daqui a 20 anos em estar com esse negócio e com outros, então eles acabam investindo. Eles querem sim que tenha uma... hoje o acesso à informação está melhor, né? Então o pessoal sabe que vai precisar fazer uma coisa certa hoje, sólida, para transmitir uma mensagem, para ter uma imagem que represente a empresa, que marque frente ao público, e o pessoal investe nisso. Sim. Hoje você faz, a hora que você cria um logotipo, evidentemente tem todo um manual. Sim. Né? E esse manual é um manual que tem que ser aplicado na empresa com muito cuidado, muito esmero. Né? Desde, evidentemente, do respeito àquilo que foi criado, né? Com a variedade ou as variações que você possa utilizar essa logomarca, não é isso? Porque essa logomarca não, esse logotipo, vou me corrigir toda vez agora. Essa logo, ela pode ser usada, evidentemente, você faz de várias formas, né? Isso. Desde cores, não no formato, mas tipo de aplicações. Como é que funciona isso? Ela tem que ser estudada, né? De acordo com, vamos supor, a imagem da empresa. Como que ela vai atuar na propaganda, vamos supor, frente à TV, frente a impresso. Qual que é o público dele? Então, a coisa que vai usar peças que vão usar foto. Então você vai ter que ter o espaço para assinatura. Ele vai estar brigando com uma foto. Então ele tem que ser um logotipo que chama atenção. Ele vai ter que ter uma área de espaço para obedecer ali, para valorizar o logotipo, né? E uma área de respiro que a gente pode falar. Mas depende também do material que você está usando. A logo ela muda, né? Ela pode mudar de cor. Pode. Né? Não de formato, mas de cor ela até pode de mudar. Formato. Pode. De formato também? Pode. É que você pode fazer ela em vertical, horizontal? Horizontal e vertical, exatamente. E aí é adequada a cada tipo de mídia que for ser usado. Isso. De mídia, e também vai ter a ver muito com o público, né, que você quer ser atingido. É. Eu sou de uma escola um pouco antiga, e tem um caso curioso do Alexandre Vollner, quando ele fez a marca do Itaú. Sim. Ele tinha feito a identidade da marca, e depois de um tempo o cliente quis mudar o estudo de cores que ele tinha feito, e ele não aceitou. E apesar de ser uma conta milionária, ele falou, não, é o meu nome.
que está em jogo. O cliente bateu o pé, ele entregou. Ele saiu fora. Saiu fora. Porque ele não achava certo essa alteração de cores, porque, como eu disse, o design é ciência. Tem uma psicodinâmica das cores. Claro. Está envolvido em tudo isso, dúvida. Tem um porquê, tem uma relação que você quer, com alguma coisa que você quer transmitir. Da mesma forma, a tipografia. E fazer com que essa logo, ela seja, bater o olho, ela seja simpática para o público que ele quer atingir, né? Sim. Seja simpática, que seja uma logo que realmente, vou dizer impressionar, que talvez não seja a palavra, mas que seja familiar, né? Que bater o olho, você é familiar. Uma coisa que sempre me preocupou a respeito de logo, da colocação em todas as empresas que eu trabalhei, me preocupou muito com isso, e me preocupa, é a colocação da logo, aonde ela vai ser colocada. Principalmente ao lado de quais outras logos. Porque você pode desvalorizar a tua logomarca com relação a isso, né? Dependendo do lugar onde você estiver, você desvaloriza a tua marca. Sim. Né? Por isso que o design é muito importante, né? Porque uma assinatura, ela tem que estar obedecendo uma certa proporção. Isso. Tudo, você tem que obedecer uma grade, tem toda uma dinâmica do nosso olho em relação à leitura. Então, tem que estar no local certo. Não é que está ali por acaso. Me manda por e-mail a tua logo. Você manda, o cara coloca num lugar qualquer. E de qualquer jeito, né? É complicado. Mas... pode completar. O pior dos casos é quando você pede o logo, ele manda um JPEG anexo no Word, né? Aí é complicado. Aí a agência pira, a qualidade, né? Vai pro vinagre. Literalmente, né? Vai. A hora que você vai ver o negócio. Mal sabe o cliente que ele está desvalorizando a sua própria empresa, né? Quando acontece um caso assim. Por isso que tem que ser na mão de quem. Tem que ter um departamento de marketing. Por isso que aqui na TV Cultura Paulista, assim como eram nas rádios também, ninguém é autorizado a disparar logo para ninguém. Tem uma pessoa específica que faz isso. Com certeza. Que ela sabe qual a qualidade, o formato, tudo direitinho que ser mandado justamente para poder valorizar a marca. E é muito legal quando nós trabalhamos com empresas grandes que já têm a marca pronta, aí você pede, eles mandam certinho no formato que você precisa, né? Extensão de arquivo. E já vem um manual, né, para você obedecer. E aí já fica tudo muito eu faço questão também de todo logotipo que a Filomena desenvolve, nós mandamos um manual de identidade visual para que seja obedecido, porque a empresa só tende a ganhar com isso, né? Meu amigo, você vê como isso aqui vai longe de deixar, né? Estourando o tempo aí, mas é uma delícia falar sobre logo ou marca, né? Léo, eu quero te agradecer muito a tua vinda mais uma vez aqui. Nosso tempo acabou, mas dê um grande abraço na Priscila e no Tommy, lá da Filomena, muito em São Carlos. E com certeza a próxima vez que eu for a São Carlos, vou fazer uma visita e tomar um café lá com vocês, porque eu já sei o caminho qual é. Isso. Já estive lá e foi muito bom estar com vocês lá. E muito bom estar com você aqui também. Muito obrigado pela oportunidade. A Filomena entrou no mercado para a gente revolucionar o mercado de São Carlos. É um mercado muito grande, só que ele precisa ser polido ainda e nós demos a cara para bater com esse intuito. E vão contribuir com isso, com certeza. Porque eu conheço a estrutura e o pessoal que está trabalhando lá. Muito obrigado. É muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, pessoal, mais um Mídia Certa. Muito obrigado pela tua audiência aqui hoje, nesse bate-papo tão gostoso com o Léo. E lembrando que esse programa, a exibição no sábado, às 17h30. Grande abraço e até lá.